né? Nesta última semana foi revelado que o sistema de inteligência brasileiro, principalmente coordenado pelo ministro do Gabinete da Segurança Institucional, o GSI, o ministro general Augusto Heleno, de que tem havido setores da Igreja Católica, né, principalmente CNBB, tem sido alvo de investigação do sistema de inteligência brasileiro e tem sido identificado aqueles que demonstram oposição às políticas do governo Bolsonaro dentro deste segmento dos religiosos, da religião da Igreja Católica no Brasil, né? E isso é gravíssimo, né? Vários deputados parlamentares ligados ao campo da esquerda se manifestaram durante essa semana contrários a essa política, a essa notícia, essa revelação de que o governo tem investigado e tem mantido o olho, tem usado o sistema de inteligência brasileiro para investigar setores da Igreja Católica com viés de perseguição política. Então, isso é impensável no governo democrático. Isso é impensável. Isso volta realmente aos anos de chumbo, aos anos de horror da ditadura militar, que o sistema de inteligência era utilizado para perseguir grupos políticos internos, grupos políticos organizados internamente dentro do Brasil, né? Isso é impensável no regime democrático. No regime democrático, o serviço de inteligência não serve para investigar com viés político, com viés de perseguição política, grupos organizados da sociedade civil no Brasil, internos no Brasil, né? Mesmo na ditadura militar, setores da Igreja Católica se mostraram contrários ao governo, ao regime militar, e eles foram também investigados naquele período. E isso não pode existir dentro de um regime democrático. O governo anunciou publicamente que está planejando ações para combater a oposição dentro da Igreja Católica, né? E essa guerra religiosa. Então vamos do ponto de vista de como está estruturado o governo agora. Nós temos um governo de linha de direita, extremamente conservador. Não é só de política econômica ou política liberal de direita. Também tem o seu caráter fundamentalista. Isso é inegável. O fundamentalismo religioso elegeu Jair Bolsonaro e esse governo que está aí. Fundamentalismo religioso. Não foi uma vertente religiosa, não foi uma política de pluralismo religioso, foi o fundamentalismo cristão, evangélico, neopentecostal que elegeu Jair Bolsonaro. Fundamentalismo religioso neopentecostal. Então, nós temos, claro, a vertente cristã que está de base de apoio do governo. E essa guerra religiosa, é óbvio que pode ter existido setores dentro da Igreja Católica que apoiam ou que apoiaram o governo, ou que estão alinhados com essa política. Existe sim setores da Igreja Católica. Existem setores de diversos vieses religiosos e políticos que estão de base de apoio desse governo. Mas a maioria sensível do apoio do governo são evangélicos neopentecostais, cristãos, né, evangélicos neopentecostais, que estão de base de apoio desse governo. Majoritariamente representados por pastores como Silas Malafaia, né, indiscutível seu papel dentro do governo e a sua atuação na direção de políticas deste segmento mais conservador. E a gente está vendo, então, claro, uma divisão de uma guerra de viés religioso na base de apoio do governo.
uma guerra de viés religioso na base de apoio do governo. Nas últimas semanas, nós temos discutido aqui a ruptura política dentro do governo, a ausência de articulação política dentro do governo. E isso já está notório, né? Até mesmo dentro do próprio Poder Executivo, a divisão entre o presidente e o seu vice. O cisma claro que existe ali. E agora também a divisão na base de apoio conservadora e fundamentalista do governo, de instaurar, de pregar uma própria guerra religiosa dentro do governo. Nós sabemos, e isso assim não é de hoje, foi crescendo durante os anos 90 e os anos 2000 principalmente, no Brasil, a vertente religiosa neopentecostal. Teve um crescimento absurdo. No início dos anos 90 era uma vertente religiosa cristã ínfima, sem quase nenhuma representação, tanto social, tanto no âmbito social, quanto mesmo no político, né? Ínfimo, de representação ínfima. Hoje, com certeza, é o grupo com maior articulação política no Brasil e social também. Nós somos o último país no mundo, o país no mundo com maior reduto católico do mundo, mas com certeza a maior força política e social no Brasil é a corrente cristã evangélica neopentecostal, principalmente durante esse governo. Foi crucial, a gente não pode esquecer, não pode ser cínico de dizer que o apoio dos evangélicos também foi crucial para a eleição de Dilma no primeiro mandato. Foi crucial o apoio do segmento evangélico para a eleição de Dilma também naquele momento. E hoje é base fundamentalista do governo Bolsonaro. E essa divisão religiosa pode impactar muito nas políticas, principalmente sociais, que nós vamos ver. O Congresso já está operante, já está há uma semana operando, em sessão já, né? E retornou do recesso. E as primeiras políticas, as primeiras propostas de legislação apresentadas por este Congresso já mostram o sentido, o rumo que a política nacional vai tomar nos próximos 4 anos, que é o rumo do conservadorismo. Primeira proposta legislativa deste ano de 2019 foi a proposta de tornar a Bíblia eu não me lembro o termo exato, mas tornar a Bíblia um patrimônio nacional. Né? Patrimônio nacional, algo desse tipo. Então, esse é o rumo que a política nacional vai tomar. Nós temos o presidente do PSL em Pernambuco dizendo que o papel da mulher na política é superestimado. Claro, nós tivemos aquela proposta do deputado contrário às pílulas anticoncepcionais, como a pílula de dia seguinte e outros métodos contraconceptivos, principalmente direcionados à liberdade sexual feminina. Então, são políticas extremamente conservadoras, da base conservadora que está tomando conta, que é base do governo do Jair Bolsonaro. E essas políticas mostram, e essa ruptura entre católicos e protestantes, principalmente neopentecostais, vai mostrar a divisão realmente dentro do governo, que ele não consegue alinhar sua base política, não consegue alinhar sua base conservadora. E isso por quê? Porque o conservador e o liberal, eles não se falam, eles não deveriam se falar. Não existe isso de liberal nos costumes, liberal na economia e conservador nos costumes. Isso é criação mitológica brasileira, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ou você é conservador ou você é liberal.
Não existe liberal conservador. Isso é criação fictícia brasileira, isso é mitologia brasileira, não existe isso. E nós estamos em uma guerra religiosa na base do governo. Em suma, é isso. Nós estamos em uma guerra religiosa na base do governo.